O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul assinou um termo com o Santander Cultural para que a entidade promova 2 exposições sobre diversidade sexual. É uma medida que surge depois de toda aquela polêmica, que vocês estão lembrados, em torno da mostra Queer Museum, que foi fechada em setembro. Ô Vini, traz os detalhes pra gente dessa história, vai. Então, Carlos Aros, o que acontece é o seguinte, quando a exposição foi fechada, né, pelo Santander Cultural no ano passado, em setembro, a promotoria fez uma recomendação para que a exposição reabrisse, o que acabou não acontecendo, né? O Santander não acatou essa decisão. E aí foram feitas aí algumas negociações, né, para que a exposição voltasse a acontecer, e agora eles chegaram aí neste acordo, né, o Santander Cultural e o Ministério Público Federal lá do Rio Grande do Sul, para fazer 2 exposições que vão acontecer aí nos próximos 18 meses. Essas exposições, o Santander se comprometeu a realizar mostras que abordem temas como diferença e diversidade. E esse termo também prevê uma multa de R$800 mil caso o museu não monte essas mostras conforme o texto determina. Então, a primeira exposição vai promover uma discussão sobre temas como gênero e orientação sexual, étnica e de raça e liberdade de expressão. E a segunda vai abordar um conteúdo sobre empoderamento feminino na sociedade e na diversidade. E a promotoria determina também que o Santander Cultural sinalize quais obras contenham ali cenas de sexo, de nudez, né, de violência. Isso aí vai ter que estar também muito bem ali identificado quando as pessoas passarem aí por essas obras. E aí o Gaudêncio Fidelis, que foi o curador da obra do Queer Museu, criticou aí esse acordo. Primeiro que ele diz que o acordo já faz uma pré-censura aí para o curador que for realizar, porque já está meio que ali influenciando na cabeça do curador como que ele vai ter que realizar essa obra, como que ele vai ter que pensar para fazer essa obra. Então está tirando um pouco da liberdade deste curador. E também isenta aí o Santander Cultural da responsabilidade pelo fechamento da exposição. Uma decisão institucional que abriu um precedente para várias outras tentativas de censura pelo país. E o Gaudêncio também fala, essas exposições, essas temáticas eram coisas que já estavam previstas na agenda do Santander Cultural. Então foi um meio do Ministério Público achar aí apenas para se livrar de uma decisão, se livrar de uma punição maior que eles deveriam ter. Então tem toda essa questão aí, né, Carlos? Bom, eu acho que, queria ouvir todos vocês aqui, mas eu acho que uma situação como essa não resolve toda a polêmica que se cria nos casos dessas exposições. A gente falou ontem sobre a boneca, né, que não vinha lá com um aviso e etc. Agora, envolve uma multa grande, em caso de descumprimento do acordo, etc. Mas é papel, o Tonholi, do Ministério Público, é papel do Estado fiscalizar essa presepada toda e ficar marcando posição em cima dos artistas, dos curadores dessas obras e criar esse tipo de censura. Aqui em São Paulo, por exemplo, o MASP, com aquela mostra que, se não me engano, ainda está em exibição, se promoveu uma autocensura para não sofrer problemas com a justiça, com possíveis ações movidas e etc. Como é que você encara uma situação como essa? A arte e toda a sua liberdade sendo agora confinada em um quadrado que precisa ser respeitado ali e definido pelo Ministério Público. Eu não queria, apesar de eu me sentir um libertário, eu adorar os clipes da Anitta, por exemplo, eu não queria que o meu filho, menor de idade, fosse numa exposição e visse isso que nós estamos projetando aqui para você que está na internet, o que estava na exposição anterior. Criança viada, travestida, lambada, criança viada, deusa das águas. Eu tô apenas lendo o que a exposição fez, eu não tô falando palavrão, viu? Eu tô reproduzindo. Agora, o que eu quero dizer para vocês, eu tenho pensado muito sobre os tempos que correm. De um lado, a gente tem, por exemplo, na sua coluna hoje, o Nelson Mota se pergunta, na última linha, quanto tempo vai demorar
para que você diga para uma mulher, você é linda, e isso seja lido como assédio. Por um lado, nós temos um lado de libertarianismo tamanho, a ponto de você colocar essa imagem, colocando aqui, criança viada, deusa das águas, com uma chamada inhansânica para as religiões afros. Do outro lado, você tem, olha que engraçado, Aros, um puritano como Donald Trump, que chamou o Haiti de shithole, que é aquela palavrinha com 2 letras que eu vou traduzir como cloaca. A ponto, eu estava vendo a ABC News ontem, e o apresentador David Muir fala assim, não vamos reproduzir no ar aquela profanity, eu digo, aquela profanação daquela palavra falada por Trump. Quer dizer, o chefe do puritanismo, o cara que quer fazer normas éticas e morais para obedecer os rednecks, os sulistas conservadores que votaram nele, ele é chamado pela ABC News de um profanador porque usou a palavra cloaca. Eu não estou entendendo nada, tá tudo confuso. Agora, para eu concluir o meu pensamento, esse termo que o Ministério Público fez se chama juridicamente termo de ajustamento de conduta. Ele é feito para várias circunstâncias e eu acho, repetindo mais uma vez o que eu endosso, a frase que o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, disse nesse programa. Tem que ter um disclaimer, tem que explicar antes o que a pessoa vai ver para evitar que menores não se defrontem com... Eu não quero meu filho de 6 anos de idade vendo isso aqui, criança viada travesti de lambada. Eu não Justo. quero. Aras, só lembrando que quando o Ministério Público fez aquela investigação nas obras, concluiu que não havia nenhum conteúdo que tivesse ali pedofilia, nem zoofilia, por isso que mandou o Santander reabrir a exposição. Né? Mesmo assim, mas de qualquer modo, esse aviso é importante. A gente chegou a essa conclusão ontem aqui também, com a história da bonecas, né? A identificação, né? Então é importante, concordo com o Tonholi mesmo. O que acontece é o seguinte, o berço da arte mundial é o continente europeu. Na Europa, quando você tem as pessoas querendo consumir arte, que elas querem, já é uma cultura delas, e as pessoas querendo aprender arte, se tornarem artistas, eles têm um aproveitamento, um aprofundamento no tema que é um absurdo. As universidades de lá não se assemelham em nada com as daqui. O sujeito ele respira arte, ele transpira arte e daí por diante. E a mensagem principal, ou uma das principais, lá na Europa, nas escolas de arte, são a seguinte: a arte, para tocar as pessoas, ela tem que transbordar, ela tem que vibrar o que você está querendo passar. Aí você fala, o que o artista está querendo passar? Cabe diversas interpretações e ponto final. Isso é um fato. Agora eu vou para uma parte opinativa, a minha opinião. Eu acho a arte brasileira, inclusive essa que a gente está vendo, uma coisa horrorosa. E não, eu só falo arte porque há um consenso geral de que isso deve ser chamado de arte, porque não é arte. Voltando a falar da Europa, voltando para os fatos, o que acontece? Quando um sujeito não tem notoriedade, um artista não tem notoriedade na Europa, poucos fazem isso, mas acontece, eles começam a apelar para alguma coisa que vai te provocar, alguma coisa que não seja uma vibração de sentimentos. Vai te provocar ojeriza e daí por diante. Voltando a falar do Brasil, como a exposição do sujeito pelado, como a exposição desse sujeito aqui, criança viada, travestida lambada e tudo mais. Lá o artista na Europa, ele simplesmente não é levado a sério. Fala, esse cara tá apelando porque ele não tem outros argumentos, ele não tem outros recursos para tocar as pessoas. Então ele parte para quê? Para ficar pelado, parte para não sei o que lá e tudo mais. Só que esse sujeito simplesmente é deixado de lado. Voltando a falar do Brasil, eu acho isso uma coisa horrorosa, acho que é coisa de quem não sabe fazer arte, e aí fez um grafite aí com umas frases de efeito e tal. Só que aí daí por diante, você colocar Ministério Público, obrigando a entidade a fazer outras exposições, pagar multa, cara, eu acho uma coisa de mau gosto. Mas o sujeito estava no espaço particular. Ele não foi na tua casa também te levar. Então pra que ficar perdendo tempo falando, olha, o Ministério Público não tem mais nada de importante pra fazer, Aros? Quer falar, Paulinha? Você fez menção aí. Não, eu acho que essa história de ficar discutindo o que é ou não arte, se você acha que
esse quadro do Criança Viada, que era um Tumblr, então é uma referência a uma coisa de internet. Então, quem não conhece o Tumblr nem tá entendendo o contexto do que o cara quis dizer com isso. Que até era um Tumblr muito legal, que mostrava fotos em que a gente, às vezes, quando tá criança numa pose, Quer dizer, pode dar uma acho margem que até pra vale um achar. parênteses, né, Paulinha? Assim, dessa forma, jogada e quando... Parece uma coisa muito parece, agressiva, mas talvez muito lá mais não fui do na que exposição, é, mas talvez mas lá enfim. tenha o texto informativo, né? Aquela coisa E assim, toda. e eu nem quero Concordo com discutir você. isso, só acho o seguinte, é o que o Tonholi tá falando. Se falar o que tem, A pessoa escolhe. a pessoa escolhe, o pai vê se quer ou não que veja, se ele quer entrar nesse assunto do criança viado ou não quer, se ele quer tratar de transexualismo com o filho ou não, ele decide qual a idade que isso vai acontecer. É essa história que o Tonholi falou. Explicando o que tem lá, faz o que você quiser e receba as críticas, se der margem pra isso, ou os elogios, se for um grande artista, e assim vai. Agora, o que é arte, o que não é arte, gente, desistam dessa discussão, e a arte tá aí pra provocar. Seja nojo, seja achar que é maravilhoso, seja emoção, eu acho que a arte é uma provocação, nem sempre pro bem, e não é mesmo, e não é pra ser. Agora, vamos parar de discutir isso e focar mais nessa ideia de que a gente pode querer saber aonde a gente está indo, aonde a gente vai levar os nossos filhos e a gente poder tomar essa decisão. E não ficar na mão dos outros e na decisão dos outros. Eu acho que é mais essa discussão.